Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai ver. Mas hoje a gente vai falar sobre confiança, que é algo, querendo ou não, que afeta a vida dos cristãos uma hora ou outra. É um tema delicado, um tema que eu sinceramente acho que não tem o seu devido valor, né? Ele não é tratado da forma como deveria ser. Hoje a gente vai falar sobre o texto de Isaías 41. Eu peguei esse texto por conta do termo não temas, mas o livro inteiro é basicamente falando sobre a falta de confiança do povo de Deus em Deus. No começo do livro, do 1 ao 39, basicamente o livro inteiro são revelações de Isaías, né? Até porque ele começa dizendo que são revelações de Isaías. No Isaías... Cadê? Isaías 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Nesse momento, Israel já estava dividido entre os dois reinos e eles estavam sob domínio assírio. Por quê? Porque eles erraram, eles simplesmente erraram. Foi isso. Eles queriam, eles viam uma ameaça, fizeram isso 2 vezes, eles viram uma ameaça, podiam ter confiado em Deus, e diante da ameaça eles tentaram fechar um acordo com o Egito, com a Assíria e com a Babilônia, se não me engano. O que acabou com que eles fossem escravizados por, por, por Deus, basicamente. Deus manda os assírios, eles são escravizados, isso é basicamente o que conta do capítulo 1 ao 39, basicamente falando sobre como o povo está errando, como o povo está pecando, como o povo está buscando soluções dentro da força deles e não da força de Deus. Mostra como eles estão buscando outros deuses e não o Senhor, e basicamente toda a idolatria. Tanto que é o mesmo contexto de alguns outros profetas, como Oséias, que teve que casar com a Gomer, porque o povo estava se prostituindo para os outros deuses. Então, você vê em diversos textos na Bíblia que o povo se prostituiu, o povo teve idolatria e por isso foi punido. Essa daqui é uma das punições deles, onde os assírios dominaram eles. Foi um momento muito difícil, foi um momento que eles reclamaram muito, foi um momento que o próprio Isaías diz sobre sobre Deus revelar para ele que isso foi um castigo para que o povo endurecesse o coração do povo, e assim, quando eles fossem libertos, eles voltassem de fato caindo no Senhor. Em Isaías 41, eu peguei no 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Errei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão enganados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás.
porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor. Os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Esse texto aqui é basicamente uma resposta a toda insatisfação que o povo estava tendo com o castigo que foi dado pelos assírios, né? Porque os assírios se juntaram com Judá e estavam uma potência, e para responder isso, Israel se juntou com a Síria, e daí ficou Assíria e Judá, é isso, Assíria e Judá contra Síria e Israel, e dos dois lados foram buscar uma força humana, uma força de fora do povo, ou de fora por falta de fé, principalmente. Esse que foi o principal problema. Foram ter buscado ajuda sem confiar em Deus, porque nesse mesmo texto, Isaías 41, de 8 a 14, que foi o que eu li, ele fala basicamente sobre Deus estar com a gente. Deus estava com o povo. Naquele contexto, ele fala sobre guerra. E ele segue ainda com a gente, onde a gente for. Vai estar sim lutando. Obviamente que dizer que ele vai reduzir a nada os nossos inimigos, se ele quiser ele pode. Se ele quiser ele pode. Talvez não aconteça porque a gente não está numa guerra. Mas a gente também tem que lembrar que, né, a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades. Nesse contexto também, carne não sendo a carne, nem a sua carne e nem a carne da outra pessoa. É justamente isso. É justamente sobre você não ter um inimigo carnal, digamos assim. Eu não posso ter como inimigo uma outra pessoa, porque a luta não é entre eu e ela, e a luta é entre ela, entre os principados e as potestades. Então, e tem como ganhar? Tem. Pela nossa força? Não, simplesmente não tem. Em Romanos 8, 28, não vou lembrar, 28, se não me engano. Na Almeida atualizada. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No 30 e no 31 fala o seguinte: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo isso falando sobre Deus tá cooperando. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito, porque Ele provê tudo o que a gente precisa e muito mais do que a gente precisa. Ah, mas eu pedi tal coisa e não recebi. Aí é porque você pediu pelo motivo errado, ou porque você pediu alguma coisa que não precisava. Deus sabe o que é melhor pra gente e vai entregar o que for melhor pra gente, não necessariamente na nossa ótica e no ponto de vista dele, que é soberano e supremo. Então não tem nem como argumentar. Se a vontade dele é a melhor e ele sempre faz a vontade dele, então ele sempre vai fazer o melhor pra gente ou pra em qualquer outra área da nossa vida. Então,
se a gente, se nenhum de nós consegue colocar nenhuma hora a mais na nossa vida, será que vale a pena mesmo estar, sabe, se esforçando por nós mesmos, assim, sabe, para estar tentando conseguir alguma coisa ou estar tentando a própria salvação? Vale a pena? Sozinho não, sozinho não, porque a gente, como o próprio Isaías escreve, o, o Jacó foi chamado de vermezinho. Por quê? Por causa do tamanho dele. Em relação, no 14, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, ele basicamente fala que o povo inteiro de Israel já era um tamanho ínfimo em relação a Deus. E se o povo, que era o povo escolhido de Deus, já era quase nada, o que a gente vai ser? Com que força? Eles já não tinham força. Que força que a gente vai ter para lutar por nós mesmos? Por que a gente precisaria lutar por a gente? Se a gente sabe que aquele que criou os céus e a terra, o dono de tudo que existiu, o criador de tudo que existiu, e tudo que existe, tudo que vai existir, que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, tá lutando pela gente, porque eu temeria alguma coisa, sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele já falou que ele tá com a gente, se ele já falou que vai estar lutando por nós, ó, e se ele já falou também que vai estar provendo tudo que a gente precisa, já que tudo coopera para o nosso bem, será mesmo que faz algum sentido não confiar? Não faz, simplesmente não faz nenhum sentido. Tô falando que a gente não vai desconfiar? Vai. Vai porque a nossa natureza é pecadora, mas o importante é sempre estar se arrependendo, pedindo perdão e, de fato, buscando cada vez mais profundamente estar de acordo com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudando, por exemplo, com Bíblia de estudo, igual essa daqui, né? Eu acho que é uma coisa importante. Tem alguns estudos, tem um estudo aqui também sobre oração, fazer alguns estudos tanto de livros como de temas. Então, estudar a própria oração, a fé, que querendo ou não, a falta de fé é a base de todos os pecados, né? O Tim Keller dizia sobre o pecado do pecado. Então você não comete um pecado simplesmente porque você quer fazer o pecado, e sim porque você colocou algo acima de Deus na sua vida. A partir do momento que Deus não é o primeiro lugar e a prioridade, você vai estar pecando. Você vai estar pecando, porque tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Então, se eu fizer uma ação boa, mas Deus não estiver em primeiro lugar, não for pelo motivo certo, for para me vangloriar, eu já recebi o meu galardão e vou estar pecando. E a gente vai ter pouca fé, a gente vai olhar para baixo, vai olhar o mar, vai tremer, não vai conseguir continuar caminhando sobre as águas. Deus vai estender a mão, Jesus vai estender a mão pra gente, a gente vai olhar e falar assim. Ele não precisa nem falar que a gente tem pouca fé, porque é claro, se a Bíblia inteira está falando sobre ele ser o criador de tudo, sobre tudo que ele fez, sobre todas as obras, tanto de Deus quanto de Jesus, todo o legado de Jesus, até todas as mudanças que ele fez até após a morte dele, sobre a ressurreição, sobre a gente, aqueles que creem nele, serem salvos, e sobre Deus estar se movendo e estar fazendo tudo pra gente, logicamente não tem motivo nenhum para falta de confiança, mesmo que falte confiança, né? Então, espero que
que você tenha entendido, espero que isso tenha feito sentido para você e que realmente nos mude, realmente faça com que a gente busque uma vida mais próxima com Deus, uma vida maior com oração, com jejum, com propósito, sempre buscando cortar o mal pela raiz, não tá, não tá se misturando, né, não tá servindo aos dois senhores, e sim só o verdadeiro Senhor, que é um caminho difícil, é o caminho mais difícil, e vou fazer o quê? É o melhor caminho e é o único que está correto. Então, espero que você tenha entendido o que eu tentei passar aqui. Sei que pode ter ficado um pouco confuso, né? Primeiro vídeo, mas realmente espero que isso possa mudar a sua vida. Amém? Até a próxima.